desde o surgimento da psicanálise e o desenvolvimento da psicologia, de todas as vertentes do tratamento psicológico ou tratamento psíquico, o que se quer é que a pessoa que procura o terapeuta, que procura o psicanalista, ou o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta de modo geral, o que se quer é que essa pessoa seja capaz de reinventar-se, reconfigurar-se, lidar de uma maneira saudável com as suas memórias, com as experiências vividas, emprestar um novo significado a tudo que foi vivido, a tudo que foi experimentado, mesmo que essa experiência seja profundamente dolorosa e profundamente violadora. Imagine alguém que foi vítima de um estupro, de um atentado, de um sequestro, de uma violência enorme. Como que a pessoa lida com essa memória? Como que ela dá um novo significado a essa experiência? Como que ela se reconstrói? Não é? Tudo isso passa pela linguagem, tudo isso passa pelo significado, tudo isso passa pelo olhar da pessoa em direção a ela mesma. Tudo isso passa pela maneira como ela vai juntar as pecinhas da sua memória, formando um novo quebra-cabeça. Esse é um grande potencial, o nosso potencial de cicatrização. Assim como o nosso corpo físico possui imensos recursos para lidar com infecções, contusões, cortes, agressões que desequilibram o funcionamento orgânico, e assim como o nosso organismo busca o equilíbrio, a homeostase, seja pela coagulação, pela cicatrização, pelos anticorpos, pela luta contra a infecção, e se tudo prossegue de maneira regular, o organismo se recupera, se readapta à nova situação, o nosso psiquismo, da mesma maneira, possui essa força regeneradora. Possui essa força que é capaz de cicatrizar todas as feridas, que é capaz de ressignificar todos os acontecimentos, todas as experiências. É claro, não é possível voltar a ser o mesmo, não é possível voltar ao estado anterior à experiência. Mas quem disse que voltar a ser o mesmo é o melhor? Muitas vezes, nesse processo de adaptação e regeneração, nós alcançamos uma condição que é muito mais rica, que é muito mais interessante, que nos abre muito mais perspectivas do que antes. E esse é um potencial transpessoal, porque ele diz respeito ao gênero humano, diz respeito à humanidade como um todo. E por fim, a nossa capacidade de transcender, a nossa capacidade de ir além dos limitados 5 sentidos, a capacidade que todo ser humano tem de captar, de aprender, de ler, através de sentidos que eu não quero aqui dar nome, não quero utilizar palavras místicas, mas que todos nós sabemos que existem e que todos nós já vivemos experiências da transcendência. Alguns, é claro, procuram essa transcendência utilizando drogas ilícitas, através do álcool, através de condutas ou práticas que não são saudáveis até mesmo do ponto de vista físico, porque criam dependência, colocam o organismo físico num estado de debilidade tão grande que ele é incapaz de se manter equilibrado. Mas no fundo de todos nós há uma sede de transcendência. Há uma sede de extrapolar essas grades restritas e limitadas dos sentidos físicos. E todos nós, seja através da música, da pintura, do teatro, das artes, da profissão,
da corrida, da caminhada, da exploração, do mergulho, não importa a atividade. Todos nós buscamos essa experiência do transcendental, aquilo que a gente não consegue explicar, porque a linguagem está sempre restrita à experiência dos sentidos, e como essas experiências extrapolam, elas vão muito além dos 5 sentidos físicos, raramente elas cabem adequadamente na linguagem, na descrição analítica, na descrição racional. Ademais, essa experiência do transcendental tem a ver com o inconsciente, tem a ver com aqueles elementos profundos do nosso psiquismo, e todos sabemos que o psiquismo, o inconsciente, se comunica através de símbolos. Ele não se comunica através da linguagem racional e analítica do consciente.